Muito bom dia amigos ouvintes da 93 FM. A organização não governamental Ranking dos Políticos divulgou ontem seu último levantamento sobre a atuação dos parlamentares federais do país. Tal levantamento leva em conta a votação de deputados e senadores do Congresso Nacional, suas presenças nas sessões legislativas e reuniões de comissões, seus alinhamentos com as leis vigentes e uma série de outras situações balizadoras, como o combate à corrupção, a economia de verbas de gabinete, a defesa do Estado de Direito e outros critérios correlatos. Dos 16 deputados federais de Santa Catarina, 11 obtiveram notas acima de 8, a exemplo de 2 de nossos 3 senadores. Deste conjunto, a deputada Carol Titone, do Partido Liberal, com a nota 8,59, foi a melhor parlamentar avaliada não só do Estado, como também ficou na primeira colocação dentre todos os parlamentares do país. Os demais 10 deputados federais de Santa Catarina com nota acima de 8 foram Gilson Marques, do Novo, Zé Trovão, do Partido Liberal, Valdir Cobalcini, do MDB, Luiz Fernando Vampiro, do MDB, Júlia Zanata, também do Partido Liberal, Rafael Pezete, do MDB, Ismael dos Santos, do PSD, Daniel Freitas, do Partido Liberal, Daniela Rainer, também do Partido Liberal, e Giovana de Sá, do PSDB. Já os senadores com nota acima de 8 foram Jorge Seife, do Partido Liberal, e Esperidião Amin, da Federação União Progressistas. Os deputados Fábio Chochete, do União Progressistas, Pedro Kizai, do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Guide, do Partido Liberal, e Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, obtiveram notas entre 4,04 e 4,59. A pontuação do deputado federal Jorge Guetem, do Republicanos, que está licenciado, não foi divulgada. Já a pontuação do deputado Luiz Armando Reis, o popular Coronel Armando, do Partido Liberal, foi inexpressiva, pois ele está ocupando a cadeira de Guetem há menos de um mês. Em relação ao Ricardo Guide, convém ressaltar que faz pouco tempo que ele assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, pois antes era secretário de Estado de Jorginho Melo, e por conta disso teve sua avaliação prejudicada. No que diz respeito à senadora Ivete Appel da Silveira, do MDB, a sua nota foi 7,11. Em linhas gerais, o que se observa é que aqueles políticos que mantêm uma maior independência em relação ao governo federal são os melhores avaliados. Na medida em que eles passam a defender os interesses do governo, sua pontuação cai. Pela lógica do ranking, medidas como o aumento de impostos, a criação de mais cargos públicos, a votação em projetos de pouco interesse público puxam a média da nota dos políticos para baixo. Já o alinhamento com iniciativas ligadas à desburocratização dos serviços públicos, o incentivo à livre iniciativa, o enxugamento da máquina pública acabam elevando a média dos políticos avaliados. Notadamente, trata-se de um ranking vocacionado a prestigiar aqueles que defendem a liberdade de economia e também a pouca intervenção do Estado no cotidiano da sociedade. Além, obviamente, de prestigiar também aqueles que buscam aí fazer com que o país seja mais vocacionado ao setor industrial e comercial do que ao setor público, de que haja aí, por parte da população, uma espécie de livre-arbítrio em função da sua própria existência do que em ficar apegado, principalmente a benefícios sociais vindos do governo federal. Então, esta é a lógica, em resumo, deste ranking dos políticos. De todo modo, levando-se em conta aí o resultado das últimas eleições em Santa Catarina, os eleitores do Estado, pela média de fato, estão com as suas convicções muito bem representadas no Congresso Nacional. Pouco mais de 70% dos eleitos para ocuparem cargos em Brasília acabam tendo notas bastante altas, justamente porque representam aqueles mais de 70% dos eleitores catarinenses que votaram justamente nas eleições de 2018 e 2020 em políticos mais ligados ao pensamento neoliberal. Os demais 30%, que também estão representados por esses 30% com notas abaixo de 8 lá no Congresso Nacional, são aqueles eleitores que votaram em políticos que estão aí mais ligados ao sistema público como uma maneira de normatizar a sociedade. Então, é uma queda de braços bastante interessante de ser avaliada, porque temos aí 70% dos catarinenses primando pela liberdade econômica, pelo pensamento mais liberal em relação à política, e outros 30% primando por amarras um pouco mais institucionais, por um pensamento mais social-democrata, mais à linha de esquerda, e que também tem aí os seus 30% de representação lá no Congresso Nacional, do ponto de vista do ranking, com notas abaixo de 8. E o prefeito de Turvo, Heriberto Afonso Schmidt, do MDB, diz que pretende fazer um programa de rádio para explicar
para a população turvense de forma detalhada onde são aplicados os recursos da municipalidade. De acordo com ele, o Executivo Municipal destina todos os meses uma fortuna para o setor de assistência social, assim como para vários setores da saúde que, de acordo com Heriberto, deveriam ser obrigação do Estado e da União. Conforme o prefeito, uma boa parte dos recursos da municipalidade são jogados pelo ralo, pois a prefeitura não tem o que fazer por conta das imposições legais. Conforme Heriberto, ao longo dos anos foram sendo criados aí mais e mais direitos sociais sem uma contrapartida para aqueles que recebem esses direitos sociais. E, enfim, tudo isto, conforme o prefeito, está levando aí as prefeituras à bancarrota. E, de acordo com ele, as prefeituras só não quebraram ainda por conta da providência divina. E outra reclamação que acomete todos os prefeitos da nossa região, sem exceção, diga-se de passagem, é a burocracia imposta pela nova lei de licitações. Os processos licitatórios passaram a ser extremamente demorados, pois, para terem efeito, eles precisam aí passar por uma série de avaliações, como é o exemplo de avaliação pormenorizada dos documentos encaminhados para a prefeitura, análise também de recursos interpostos pelas empresas que participam desses processos licitatórios. Só que agora, como os processos licitatórios são totalmente online, ao invés de participarem 3, 4, 5 empresas, geralmente da nossa região, como era o caso antes da licitação ter aí renovada a sua legislação, agora participam empresas literalmente de todo o país. Então, qualquer processo licitatório, por mais banal que seja, para comprar um carro, por exemplo, acabam tendo aí 30, 40, 50 concorrentes, com o pessoal da prefeitura ligado ao setor de licitação, tendo que analisar um por um daqueles documentos apresentados na prefeitura, uma por uma das propostas, fazendo averiguação de documentação. A burocracia acabou totalmente fazendo com que estes processos licitatórios ficassem engessados. E por conta disso, hoje já tem prefeito falando que se quiser fazer obra lá em 2016, vai ter que lançar o processo licitatório agora ainda no primeiro semestre de 2025, o que obviamente traz um atraso e um prejuízo muito grande à população dos municípios de nossa região. Um grande abraço, uma excelente sequência de dia e até amanhã, se Deus quiser, neste espaço político aqui pela nossa emissora.